Shalom Ubrachá. Boa noite para todos. Nossa Parashat Kedoshim, ela nos conta vários assuntos muito importantes, muito interessantes também. Um dos assuntos é que nós devemos respeitar, honrar o nosso pai e a nossa mãe. E junto com isso, o mesmo versículo, ele traz que a gente tem que guardar o Shabat. E por que esses dois mandamentos, eles aparecem no mesmo versículo? Se cada um é uma categoria diferente, se cada um é um tema diferente, por que eles têm que aparecer no mesmo versículo? Isso vem nos ensinar uma coisa muito interessante. Tem uma regra da Torá, que um mandamento faça, ele empurra um não faça. Ou seja, é proibido para você andar com uma roupa que a lã e o linho estão misturados na mesma peça. Quer dizer que a mesma peça de roupa, ela tem um fio de lã, um fio de linho. No Brasil acho que é difícil ter esse linho, não sei se cresce aqui, não cresce, um linho verdadeiro. Ou aqui deve ter alguma coisa parecida, tipo uma chita, mas se tem algum terno de outro país, é legal verificar. Então, é proibido a gente andar com uma roupa que é feita de lã e linho, quer dizer, a mesma peça ela tem fio de lã, fio de linho. O Cohen, no Bet HaMikdash, uma das roupas dele era um cinturão feito de lã e linho. Então era um mandamento positivo, um mandamento faça para ele colocar esse cinturão de lã e linho. Por causa disso, na hora que ele estava dentro do Bet HaMikdash, fazendo aquele trabalho que ele era obrigado a ir com aquelas 8 roupas, e uma das roupas era um cinturão de lã e linho, naquela hora que ele tinha a obrigação de colocar aquela roupa, o mandamento faça de coloque aquela roupa, ele empurra não faça de proibido ter a roupa com a mistura de lã e linho. A mesma coisa a gente vai ver com tzitzit. Tzitzit é um mandamento da Torá que ele tem um horário determinado, por isso que as mulheres estão liberadas. E o horário dele é de dia. Está escrito Uritemoto, você vai ver ele. E a hora que você vê é durante o dia. E o tzitzit, sendo que ele é um mandamento faça, mitzvot aseh, você poderia ter uma peça de lã, uma peça de linho, com tzitzit de lã, com o fio de lã. Então vamos dizer assim, só uma aula meia prática. Esse aqui é o tzitzit, essa é a roupa, vamos dizer, onde você vai colocar o tzitzit. Esse fiozinho aqui é o tzitzit. A roupa poderia ser de linho e o tzitzit de lã, que numa roupa normal seria proibido porque é um fio de lã dentro de uma roupa de linho. Eu digo que poderia ser assim, esse meu é todo de lã, mas poderia ser a roupa de linho e o tzitzit de lã, mas você só poderia colocar ele do nascer do sol ao pôr do sol. Na hora que o sol se põe, você teria que tirar ele imediatamente, porque o mandamento faça de ir de tzitzit, ele funciona todo o tempo que o mandamento do tzitzit está funcionando. E de noite esse mandamento do tzitzit ele já está cancelado. Tzitzit é um mandamento que ele é válido para de dia. Por isso que de noite a gente não faz a brachá no talit. A gente não faz a brachá no tzitzit. Então por causa disso, essa regra que o mandamento faça, ele empurra um não faça todo o tempo que esse mandamento faça está no horário dele. Se é um mandamento faça que o horário dele é indefinido, então indefinidamente ele vai empurrar um não faça. Se ele tem um horário definido, ele vai
empurrar ou não faça só no horário definido dele. Então, Brit Milá, está escrito que tem que ser no 8º dia. Se o 8º dia do Brit Milá cai no Shabbat, a gente faz o Brit Milá no nenê, a circuncisão, no Shabbat. Mesmo que no Shabbat seria proibido fazer uma microcirurgia sem necessidade sem necessidade médica, tipo de perigo de vida, uma coisa assim. Agora, se o nenê não estava tão bem e tiveram que adiar o Brit Milá dele para o 9º dia, e o 9º dia cai no Shabbat, aí o mandamento faça de fazer o Brit Milá, ele já não empurra ou não faça de não fazer a microcirurgia no Shabbat, por causa que ele não está no horário dele. O horário de fazer o Brit Milá no 8º dia, o 8º dia empurra o Shabbat, o 9º dia, o 10º, o 11º, o 12º e assim para frente, não empurra mais o Shabbat, que já passou do horário. Quer dizer, tem que fazer o Brit Milá, mas já não é mais considerado um Brit Milá no horário. Então, a mesma coisa a gente poderia pensar entre o mandamento de honrar pai e mãe, que é um mandamento faça, e o Shabbat. Então, o mandamento faça, se você pode fazer o Brit Milá no Shabbat, porque está escrito que tem que fazer Brit Milá. Então, você poderia, o seu pai te ligou, pediu para você ir para a casa dele no Shabbat, e ele mora em outra cidade. Aí você poderia pensar que, olha, esse mandamento faça de honrar pai e mãe, ele vai empurrar o não faça de não poder andar de carro no Shabbat, porque é proibido acender fogo no Shabbat. Você está acendendo, na hora que você liga o carro, você está acendendo fogo. Poderia pensar assim. Então já vem esse versículo nos explicar, nos determinar que, olha, você tem que honrar pai e mãe até o Shabbat. Só que no Shabbat, na hora que eles se pedem para profanar Shabbat, isso você já não vai poder fazer. Quer dizer, honrar pai e mãe não é como o Brit Milá. Não é um mandamento que ele empurra o Shabbat. Então, a regra vai ser assim. Todo tempo que o seu pai e sua mãe estão te pedindo uma coisa que não é contra a Torá, você tem um mandamento de honrar pai e mãe de fazer isso que eles estão pedindo. Na hora que eles pedem uma coisa contra a Torá, se o seu pai e sua mãe te pedir para comer um porco, ou para bater em alguém, ou para fazer uma coisa que a Torá proíbe, aí é proibido você fazer. E no caso do Shabbat, você poderia pensar, não, mas aqui está se tratando de um mandamento faça e um mandamento não faça. Então a Torá já te diz aqui, homem e mulher, o seu pai e a sua mãe vocês vão temer, mas os meus Shabbatot vocês vão guardar. Ani Hashem Elokeichem. Então, se o papai e a mamãe pedirem para profanar Shabbat, a gente não pode profanar Shabbat. E a gente tem que ensinar para eles de uma maneira bem agradável, bem bonita, bem fofa, que não podemos profanar Shabbat. Em frente. Uma coisa interessante que a Torá nos traz, que é um mandamento que a gente pisa nele direto, é um mandamento de Loticom e Lotitor. Nós temos 613 mandamentos na Torá. Um mandamento é Loticom, de não se vingar. O outro mandamento é Lotitor, de não guardar rancor. Geralmente, a gente imagina que vingança é uma coisa trágica e a pessoa que é rancorosa ela é uma pessoa ruim. Mas não, Deus me livre, se vocês soubessem o que é vingança, o que é rancor, é uma coisa tão simples de se transgredir. Tem um exemplo aqui, o exemplo da Gemara. Se uma pessoa, o exemplo é que as pessoas tinham um campo, trabalhavam no campo. Se uma pessoa pedia para outra a enxada emprestada, e o outro falou, não vou te emprestar minha enxada. Depois
inverteu. O que não queria emprestar enxada, ele precisou da sua enxada. Aí ele chega para você, ele pede a sua enxada emprestada. Se o motivo que você não quer emprestar é simplesmente porque ele não te emprestou quando você pediu, isso é chamado de vingança. Você vai falar, pô, mas vingança tem que ser uma coisa trágica, uma coisa traumática. Não, infelizmente vingança é isso. Você pediu para a pessoa alguma coisa, ele não te deu. Quando ele pediu para você, você não emprestou para ele por causa desse mesmo motivo, você já está se vingando. E guardar rancor é pior ainda. Se ele vem te pedir enxada e você fala para ele, eu não sou como você, quando eu te pedi você não me deu. Agora que você está pedindo, eu não sou como você, eu vou te emprestar. Está jogando na cara, jogar na cara é guardar rancor, você está transgredindo um dos 613 mandamentos da Torá. Quer dizer que você pode não emprestar enxada porque você tem medo que ele vai quebrar a sua enxada, você tem medo que ele não vai cuidar, você tem medo de tudo, por todos os motivos do mundo você pode não emprestar a sua enxada. Mas se o motivo foi porque você quer se vingar, você pediu para ele, ele não te deu, agora ele está pedindo para você, você não vai dar por causa disso, a gente já está transgredindo o proibido se vingar da Torá, um dos 613 mandamentos da Torá. O que acontece na prática, quanto mais intimidade a gente tem com alguém, é mais fácil transgredir um mandamento desses. Então, estamos tratando de dois mandamentos importantíssimos da Torá. Marido e mulher, todo dia podem transgredir esse mandamento, esses dois mandamentos várias vezes. Então, tem que tomar muito cuidado dentro de casa. Se o seu marido, sua esposa te pediu alguma coisa, você nunca deve falar, olha, quando eu pedi você não me deu, e agora que você está pedindo, eu não sou como você, eu vou te fazer, eu vou te dar. Nunca pode jogar na cara, nunca pode se vingar, nunca pode deixar de fazer alguma coisa por motivo de vingança. Por outros motivos talvez, mas não por motivo de vingança. Uma coisa interessante é assim, até onde quem está obrigado a cumprir esses dois mandamentos, de não se vingar e não guardar rancor. Nós sabemos que Deus deu para o mundo inteiro 7 mandamentos. Um mandamento de não assassinar, outro mandamento de não roubar, outro mandamento de não ter relações ilícitas, outro mandamento de não fazer idolatria. O mundo inteiro tem 7 mandamentos divinos. E o povo de Israel recebeu um upgrade. Deus acrescentou para nós no Monte Sinai, há 3.331 anos atrás, Deus acrescentou para nós 613 mandamentos. Quer dizer, eles foram upgrades para os 7 anteriores, que mudaram de forma também com a entrega da Torá para nós. Eles receberam detalhes que não tinham antes, e recebemos um upgrade de 613 mandamentos. Então assim, se o que você não pode fazer para alguém é no mesmo nível do que ele não pode fazer para você. Por isso que muitas vezes está escrito na Torá, como nesse caso, não se vingue e não guarde rancor, e você vai amar o seu próximo como a si mesmo. E nesse versículo, não se vingue e não guarde rancor dos filhos do seu povo. Você vai amar o próximo como a si mesmo. Por que a Torá tem que trazer esse detalhe? Não se vingue e não guarde rancor dos filhos do seu povo. Porque assim, uma pessoa que ele não é judeu, ele não pode te assassinar, você não pode assassinar ele. Ele não pode te roubar,
você não pode roubar ele. Ele não pode dormir com a sua mulher, você não pode dormir com a mulher dele. Vamos dizer assim, os 7 mandamentos que ele tem, a mesma coisa você tem em relação a ele. Agora, esses mandamentos que a Torá acrescentou para nós, tipo, você não pode comer um porco, mas ele pode. Você não pode acender fogo de sábado, mas ele pode. Então, ele pode se vingar de você, ele pode guardar rancor de você, e você pode se vingar dele, você pode guardar rancor dele. Claro que a gente não vai fazer isso por motivo de cidadania, como se diz. A gente, por motivo de que nós somos pessoas boas, a gente não vai se vingar, não vai guardar rancor. Mas se aconteceu de jogar na cara de alguém, tipo, falar, você não fez para mim, mas estou fazendo para você, e essa pessoa não ser judeu, sendo que ele só tem 7 mandamentos, ele não é obrigado a não se vingar e não guardar rancor, isso ele pode fazer. Então, você pode fazer isso para ele também. Claro que a gente não vai se aproveitar para se comportar errado. Mas em relação a quem não é judeu, o que ele não pode fazer em relação a nós, a gente não pode fazer em relação a ele. Ou seja, nós descemos ao nível dos 7 mandamentos deles, e por isso que a Torá diz explicitamente lotikom velotitor, você não pode se vingar, não pode guardar rancor, et bnei amecha, dos filhos do seu povo. Você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nesse caso, a Torá já te indica que esse tipo de mandamentos, eles são mandamentos entre um judeu e outro. Então, vamos dar outros exemplos sobre isso mais para frente. Vamos ter um exemplo assim de empréstimo com juros. Tipo, para sua mãe você empresta dinheiro a juros, para o seu pai você empresta dinheiro a juros, todo o povo de Israel é uma família só. Então a gente não pode emprestar dinheiro com juros um para o outro. E a nossa parashá nos conta outras coisas muito interessantes. Uma dessas coisas é que a gente não pode cortar os peot. Peot é, como se fala isso em português? Essa parte da cabeça, assim, do cabelo. Cavanhaque, não é cavanhaque. Não sei como... Costeleta. Não pode cortar a costeleta com navalha, com gilete. Não pode cortar a barba com navalha, com gilete. E a Torá determina isso, decreto divino. Eu vou contar para vocês uma história que é de arrepiar, que eu vi essa história do meu mashpia, o Rav Moshe Weber, uma história do Arizal. E o Arizal, há 400 anos atrás, ele tinha um aluno que se chamava Abulefia. Era um grande rabino, um grande cabalista. Imagina o aluno do Arizal, imagina o tamanho dele, o tamanho espiritual dessa pessoa. E o Abulefia, ele estava viajando do Egito para Tzfat, para o Arizal, viajando com uma caravana. Essa caravana parou num oásis e ele sentou para descansar um pouquinho e adormeceu. Ele sentou atrás de uma tamareira e adormeceu. A caravana partiu, não perceberam, não prestaram atenção que ele não estava. Ele ficou lá sozinho. De repente ele ouve gritos e berros, pessoas gritando e berrando. Ele acorda desesperado, ele olha, ele vê bois dando patadas na cara de pessoas, e os bois quebraram a cara dessas pessoas, e ele levou um susto tão grande que ele teve um desmaio. E depois que ele adormeceu por causa do desmaio, ele acorda novamente com gritos e berros e desespero. Ele olha, ele vê essas mesmas pessoas, esses mesmos bois, e os bois dão patadas na cara das pessoas e tudo desaparece. Ele entendeu que isso é um acontecimento
de uma retificação que está acontecendo num nível espiritual abaixo, quer dizer, um nível espiritual, não vamos chamar isso, isso está acontecendo no nível de Gehinom, no nível de inferno, e ele fez os contatos dele por meio da Kabbalah que ele sabia, da Kabbalah prática que ele sabia, ele contactou aquelas almas, e aquelas almas se revelaram para ele. E eles falaram para ele, olha, a gente está passando por essa situação, e nós recebemos aqui uma permissão para fazer o contato com você. Você é aluno do Arizal. Por favor, quando você estiver com o seu Rebbe, pede para ele rezar por nós. Passaram os nomes para ele. Ele viaja de lá para o Arizal, passa outra caravana. Ele pega outra caravana e viaja. E quando ele chega no Arizal, ele conta essa história. E ele fala para o Arizal: eu sei todos os livros da Torá, toda a Torá, e Gemara, e Kabbalah, e todos os livros de Torá, eu conheço absolutamente todos, e eu não vi em livro nenhum, nem no Zohar, nem na Gemara, em livro nenhum, nos livros de Mussar, eu não vi esse castigo de bois. Então, o Arizal falou para ele: isso está escrito no Chumash. Está escrito. Eu falo: Chumash é o Pentateuco. Ele falou: isso é um livro que até a criança de 5 anos ele pode ler. Como pode ser que isso está escrito lá? Eu saberia. Eu sei o Chumash já de cor. Eu saberia se está escrito lá. Onde está escrito isso no Chumash? Aí o Arizal mostra para ele, nesse versículo de Lotakifu Peotro Sheichem, quer dizer, você não vai poder cortar com navalha, com gilete, os cantos da sua cabeça. Peotro Sheichem, as iniciais dessa palavra é o Pei e o Resh, formam a palavra par, que quer dizer boi em hebraico. Aí o Arizal falou para ele: a pessoa que fez isso intencionalmente, sabendo que é proibido, e ele continuou fazendo, então, Deus me livre, se ele não sofreu de outras formas, não fez chuvá, não se arrependeu do que ele fez, acaba acontecendo esse castigo para ele. O que acontece na prática? Se alguém precisa cortar muito a barba, então, assim, não recomendo. Eu tive que cortar a barba uma vez na vida. Era antes de viajar para Yeshiva, em 1978. Tinha o ditador, não me lembro se era o Médici ou o Geisel, um dos dois, Ernesto Geisel. Aí eles tinham uma lei que, se você tem barba, é considerado disfarce. Para fazer o passaporte, eu tinha que cortar a barba. Cortei a barba, fiz o passaporte e mudei para Israel. Desde aquela época eu não mexi mais na barba. Porque a barba, ela traz para a gente as bênçãos divinas. Diz o Zohar que a nossa barba, ela é uma conexão material com os 13 atributos da piedade divina. Então ela é como se você conseguir dar um jeitinho lá em cima. Mas se alguém precisa, por qualquer motivo, cortar a barba, a pessoa teve qualquer problema de piolhos e não sei o que pode ser uma justificativa para cortar a barba, você pode pentear bonitinho, passar um creme, não tem problema. Pode enrolar, dar uma enrolada assim, colocar ela, dar um nozinho embaixo, pode fazer tudo para que ela tenha uma aparência melhor, tá vendo? Até ficou aqui com uma aparência melhor, mas pode fazer tudo para que ela tenha uma aparência melhor, mas de preferência não cortar. Só que se alguém tiver que cortar por qualquer motivo que não aconteça para ninguém, aí teria que cortar com um barbeador, que ele é como uma tesoura. Não aqueles depiladores que ele puxa e corta, que aquilo é considerado gilete.
tem que ser aquele que ele só corta superficialmente, como uma tesoura. Tipo, temos aqui, por divina providência, tem uma tesoura, não vou cortar, é só para mostrar. Então, não. Mas, com a tesoura seria permitido, em casos que justificassem isso, e um barbeador que ele só corta reto como a tesoura, quer dizer, a tesoura não puxa e corta, seria permitido também. Outra coisa interessante, que a Torá nos conta aqui, que é proibido fazer, como se fala isso, tatuagem. É proibido fazer tatuagem. Tinham pessoas que achavam que, olha, é muito importante fazer tatuar uma estrela de Davi, tatuar o nome de Deus. Deus me livre, encontrei uma pessoa no mikveh, ele tinha um monte de nomes de Deus lá tatuado, num lugar que não poderia entrar com um livro de rezas que tem esses nomes. Quer dizer, como essa pessoa entra no banheiro, de qualquer maneira, a proibição da tatuagem é proibido fazer a tatuagem. Mas depois que os alemães fizeram lá um número nos prisioneiros, a proibição seria só fazer aquele número, só que tirar um número depois que foi feito não tem necessidade. Quer dizer, a proibição é fazer a tatuagem, se a pessoa já fez, aí não precisa tirar, e muito pelo contrário, vai saber, se tirar, não é considerado acrescentar na tatuagem. Tipo, não sei como se tira, se o sistema que se usa para tirar, quer dizer, a gente não... Deus me livre. A proibição da Torá é só não fazer. Se já fez, deixa feito. Não mexe mais. Não faz mais. Já deixa feito e acabou. Mas essa é uma proibição que ela está ligada a assuntos de idolatria, quer dizer, tanto a proibição de cortar a barba com gilete ou com navalha, quanto a proibição de fazer a tatuagem, elas são proibições ligadas à base, à raiz da idolatria. Por isso vocês podem ver hoje que muitos padres desses mais tradicionais, eles vão com a franjinha assim em cima, e aqui no peote é raspado. Porque isso era a raiz da idolatria antiga, era tradição, era o começo da idolatria, era isso. Eu não sei, não entrei em todos os detalhes o porquê disso, quer dizer, para mim é mais interessante saber o porquê da Torá e não o porquê da idolatria. Mas a raiz da idolatria era essa, a pessoa tinha que raspar com a navalha os cantos, por isso que os padres até hoje têm aquela franjinha, por isso que na hora que os padres traduziram a palavra tzitzit, isso acho que eu já contei para vocês uma vez, eles nunca tinham visto um judeu na vida, ou por motivo deles terem matado todos os judeus que tinham no país deles, como os padres que traduziram a Torá para espanhol, para português, ou por motivos de terem expulsado os judeus dos países deles, como os que traduziram a Torá para inglês, para alemão. O importante é que todos esses padres que traduziram a Torá há 500 anos atrás, eles não tinham visto um judeu na vida, porque se tivessem visto, iam saber traduzir de uma maneira muito melhor do que traduziram. Então, qual era o sistema da tradução deles? Eles pegavam uma palavra na Torá que eles não entendiam, eles procuravam a mesma palavra na Torá em outro lugar. E comparavam coisa com coisa, tentavam decifrar. Eles viram a palavra tzitzit, ela aparece no Shema Israel, Ve'asu lachem tzitzit. Faça para você tzitzit, sem especificar o que é. Eles encontram essa mesma palavra no profeta Hezkel, que o profeta diz que o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça. O judeu não pode cortar os peotes. Então, muitas tradições judaicas eram de deixar os peotes compridos, e isso seria parecido com o tzitzit. E o profeta, ele raspava a cabeça aqui em cima para colocar o tefilim, para que o tefilim não ficasse em cima do cabelo, mas sim em cima da cabeça. Então, aqui ele tinha curtinho, e aqui ele tinha longo.
Então o profeta Hezkel falou que o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça. O que era o tzitzit? Era por aqui que o anjo pegou ele. O padre que foi traduzir isso, ele viu que o anjo pegou o profeta pelo tzitzit da cabeça. Ele coloca a mão aqui, estava raspado, que não pode raspar, então eles raspavam porque era idolatria. E aqui tinha franja, porque ele não coloca tefilim, então ele tinha o cabelo separando entre a cabeça e o tefilim que ele não colocava. Então ele imaginou, a única coisa que dá para pegar com a mão aqui é a franja. Aí eles traduziram tzitzit como franja, entrou na nossa cultura pela porta da frente, não pela porta de trás. Quer dizer, alguém chegou aí da Turquia sem saber falar português. Um milagre que ele traduziu a Torá para português sem falar português. Outro milagre que ele fez todos os erros que os padres fizeram sem ter conhecido os padres. Então o que aconteceu? Ele deve ter pegado o Antigo Testamento, recortou, pegou o texto hebraico, colou junto e fez a primeira tradução da Torá para português. Então esse que é o negócio, assim, os problemas de tradução, a base deles é geralmente essa, né? É ignorância. Nunca ter visto um judeu, nunca ter convivido com a cultura judaica. Então, para terminar, nós falamos que não podemos cortar a barba, não podemos fazer as tatuagens pelo mesmo motivo que isso é ligado à raiz da idolatria. E, por outro lado, estudamos que se a pessoa já fez a tatuagem para deixar, não mexe mais, porque quanto mais mexe é pior, porque vai saber se na hora que você está mexendo de novo, você não está sendo considerado como se você está fazendo mais ainda. Então, deixa aqueles sobreviventes do Holocausto, eles tinham um número tatuado no braço até a morte, por mais que aquilo lembrasse eles dos traumas do campo de concentração, eles não precisaram tirar, nem por motivos religiosos não precisaram tirar isso, muito pelo contrário.